Senhor presidente Marcos Pereira, senhoras e senhores parlamentares, me antecipo neste início de tarde para fazer um pronunciamento político acerca da Assembleia Geral da ONU, onde o presidente da República Federativa do Brasil lê um discurso e o mundo está a se perguntar na Assembleia Geral da ONU: como um presidente vai à Assembleia Geral da ONU em um discurso, ainda que de forma virtual, diz tantas mentiras e tantas coisas que acontecem no Brasil e que fogem completamente dos principais pontos do discurso de Bolsonaro. Os chefes de Estado, quando vão à ONU, desde os tempos de Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, os grandes presidentes que brilharam e fizeram da diplomacia brasileira referências mundiais, ainda que discordemos das posições políticas de um ou outro, mas todos eles tinham uma ideia central: defender uma causa, defender o Brasil, defender a nossa soberania e defender teses que pudessem galvanizar e organizar as Nações Unidas naquelas teses que, segundo eles, deveriam ser assumidas pelo mundo. Como fez o ex-presidente Lula quando pautou na Assembleia Geral da ONU a questão da fome, que passou a ser uma causa assumida mundialmente pelas grandes nações desenvolvidas com referência àquilo que estava sendo pensado no Brasil. O presidente da República do Brasil foi à ONU hoje e disse tantas mentiras que chocou o mundo, os países desenvolvidos, porque tudo o que falou contradita com a realidade econômica, social e ambiental e sanitária do país. Ao tratar, em primeiro lugar, da questão da Covid-19, responsabilizou os governadores e prefeitos pela crise, como se o presidente da República não fosse o grande responsável na condução de uma crise sanitária desta dimensão. Na questão ambiental, chegou ao cúmulo de dizer que as queimadas no Pantanal, o que acontece, a devastação da Amazônia, tudo isso que acontece hoje no Brasil, os responsáveis são as nações, são os índios e os caboclos que devastam e que queimam e que fazem do Pantanal um país em chama. Foi isso que ele disse hoje lá, com essa agressão verbal e antiética daqueles que mais protegem a nossa floresta, que são as comunidades originárias, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais. Nunca vimos um show de horror desta dimensão. Nunca vimos um pronunciamento absolutamente fora da realidade brasileira, sobretudo quando ele transfere suas responsabilidades para terceiro. Nunca vimos. Culpa todo mundo, menos eles. E começa a despejar mentiras na ONU, como se o Brasil tivesse política ambiental de preservação, tivesse acertado no combate à Covid-19, tivesse preservando vidas, e que o Brasil vive um momento extraordinário do ponto de vista econômico pelas medidas que o governo brasileiro vem tomando. Banalizou, portanto, mais uma vez, aquilo que o mundo todo considera como uma das piores políticas ambientais do mundo, a política ambiental brasileira. E ele dizendo que, e disse na Assembleia Geral da ONU, o Brasil combate os incêndios e existe uma campanha de desinformação contra o Brasil. É inacreditável, é um show de horror que o presidente da República destilou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas.
fez, portanto, um discurso absolutamente contrário às orientações dos órgãos de saúde internacional. E tudo aquilo que os governos do mundo, os governos europeus, mesmo o governo dos Estados Unidos, a que ele serve tão fortemente, fez tudo diferente do que o governo brasileiro fez durante essa crise sanitária. É um governo que deixou claro na Assembleia Geral da ONU a sua total submissão ao governo americano, até chegou a parabenizar o governo americano pelo acordo com o Oriente Médio. Nunca vimos tamanha disfarçatez, nunca vimos tantas coisas ditas na Assembleia Geral da ONU que não tem nenhum nexo com a realidade brasileira. A crise brasileira é de grandes proporções. E pasmem, senhoras e senhores parlamentares, aqui não é o problema de ser contra ou a favor de governo, é que o governo brasileiro, o Brasil está perdendo sua identidade nacional, já perdeu sua soberania, e toda vez que fala para o mundo, cada vez mais se isola, e porque não apresenta nenhuma política internacional de relação e comercial com o mundo. Nunca vimos, portanto, um governo tão despreparado, tão desqualificado para lidar com as relações diplomáticas e comerciais e bilaterais no mundo inteiro. Só olha para o mundo, para o governo Trump. E se esse governo presidente americano perder a eleição, o Brasil não terá mais nenhuma relação com o mundo civilizado. Nunca vimos, portanto, algo tão, digamos assim, tão forte que choca aqueles que defendem a nossa soberania, que têm algum compromisso com a inserção soberana do Brasil no mundo moderno, no mundo comercial, no mundo bilateral e toda a diplomacia que vem sendo desmontada a cada momento, a cada ato do governo brasileiro e de seu chanceler. É, portanto, senhor presidente, um pronunciamento que deva ser repudiado pelo parlamento brasileiro, porque o parlamento brasileiro não pode assistir silente a um show de horrores como esse que foi dado hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. Tudo o que foi dito no seu pronunciamento não se coaduna com o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está sendo devastado numa crise ambiental de grandes proporções, numa crise sanitária que já são mais de 137 mil óbitos, numa crise econômica que em apenas um mês gerou 1 milhão de pessoas que perderam os seus empregos. E o que é pior, ainda tem a coragem, a disfarçatez de dizer que está dando às famílias brasileiras $1.000 por conta do auxílio emergencial. Deveria dizer lá que ele está reduzindo o auxílio emergencial para R$300 até o final do ano, retirando, portanto, o alimento da mesa do trabalhador, daqueles que precisam de proteção do Estado brasileiro. É, portanto, senhor presidente, algo que deva ser repudiado por todos aqueles que têm compromisso com o Brasil soberano, porque esse país não suportará mais tempo com o governo Bolsonaro. O país em recessão, com desemprego em alta, e agora com esse binômio que vai afetar diretamente a vida do brasileiro, carestia e inflação. Quanto tempo nós não ouvíamos falar nessa palavra carestia? Pois a carestia voltou para o dicionário econômico daqueles que produzem, daqueles que constroem esse modelo de desenvolvimento econômico centrado na ideia do Estado mínimo, o Estado que não protege, que não planeja, que não dá garantias de vida às famílias que mais precisam. Portanto, senhor presidente, deputado Marcos Pereira, é um discurso que diz bem do tamanho que é o presidente da República. Não está à altura de dirigir uma nação do tamanho e do porte do Brasil. E eu termino, senhor presidente, dizendo, sempre ele encontra culpados. É como se ele não fosse presidente da República. Sempre tem culpados. E eu aconselho, olha no espelho, basta se olhar no espelho e ver a sua cara, que é o maior culpado pela brutal crise econômica, sanitária
social e política que vive o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Zé Guimarães. Para discutir a matéria, passa-se a discussão, lista de discussão, Reginaldo Lopes. Está aí? Deputado Reginaldo Lopes. Boa tarde, presidente.